Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Deixa eu lembrar que você também pode assistir o Antenados de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv. Também baixe o aplicativo da Rede Boas Novas para o seu iPhone e Android. Você pode assistir ao vivo essa programação e os outros programas do Antenados na Geral. Hoje vamos tentar dar boas risadas. Será que a gente vai rir? Nós vamos falar um pouco sobre humor no ambiente da igreja. Nós sabemos que há 4, 5 anos, não vou chamar nem de modismo, mas vem uma onda crescente de humor, de stand-up comedy que inundou o Brasil e, claro, é natural que isso chegue nas igrejas, porque nós também estamos num ambiente social. Hoje, muitos pastores usam humor, piadas ou o gênero humorístico para pregar, para passar uma mensagem, às vezes para quebrar um gelo, para tocar em assuntos sensíveis, quer falar sobre sexo, sobre outras situações que às vezes assustam um crente, ele usa humor que de alguma maneira suaviza algum tipo de tema sensível. E nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre o uso do humor dentro das igrejas. Qual é o limite? Onde nós podemos chegar que não pode virar um exagero? O que devemos evitar? Para falar um pouco sobre o humor na igreja, eu recebo ele que é pastor da Igreja Congregacional de Mato Alto, vice-presidente do Departamento de Evangelização e Missões da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais no Brasil, também capelão da Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos, pastor Antônio Carlos Ramos. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer estar aqui, André. Muito bom encontrar esses irmãos queridos aqui. Eu acho que a gente vai, com certeza, ter um debate muito acalorado e muito agradável aqui. A gente vai ser muito abençoado nessa manhã. Eu espero isso. Bem-vindo, pastor. Também recebo ele que é ator e seminarista e ele utiliza o stand-up gospel comedy como forma de evangelização. Rangel Vieira, meu parceiro, bem-vindo ao Antenados. Valeu, André. Boa tarde, galera. Beijo, mãe. Tá me assistindo, por favor. Conta muito. Vai ser maneiro aqui. Ó, que eu vou falar uma coisa. A gente estava debatendo antes do Antenados na Geral. Eu falei, pessoal, filme esse negócio. Vai ser muito interessante a gente falar um pouco sobre isso hoje, principalmente porque eu recebo ele que é pastor da Primeira Igreja Batista do Camorim, aqui no Rio de Janeiro, meu amigo, pastor Daniel França. Pastor Daniel, bem-vindo ao Antenados. Rapaz, é uma alegria estar aqui e dizer para você, André, que o que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Claro. Então, você sabe alguma piada? Bem legal. Você já contou piada no púlpito? Piada Já. Acaba culto. Não. Se tem uma rodinha, o pessoal tá rindo, estão imitando o pastor, estão contando piada. Piadas, elas esclarecem muito aquilo que você quer passar, né? Algumas ilustrações, na verdade. Ela vai esclarecer muito, eu acho que é saudável, né? Mas é aquilo, né? Tudo tem uma medida certa. Vamos falar um pouco sobre essa medida certa também com ele, que é pregador, ele é estudante de serviço social na Universidade Federal Fluminense e também líder de adolescentes na PIB do Parque Anchieta. Ele utiliza técnicas de stand-up comedy em suas pregações. Matheus Machado, parceiro, bem-vindo ao Antenados. Boa tarde. Mãe, eu te amo. Amor, eu também te amo. Falei que ia falar de você hoje. Falou primeiro da mãe, antes da namorada. Vai apanhar em casa, hein? Bem-vindo, queridão, ao Antenados na Geral, tá bom? Prazer estar aqui. Depois vamos fazer uns negocinhos aqui pra gente também, pra gente rir um sim. pouquinho. Você já pode participar conosco durante o programa. Vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados na Geral. Antes de eu falar propriamente sobre stand-up comedy, sobre reverência, momento de culto e tudo mais, vamos começar na base. O que vocês acham do uso do humor para passar uma mensagem bíblica? Seja no quebra-gelo, seja numa ilustração, seja para tocar num assunto sensível. O humor é usado muito para isso, principalmente em assuntos sensíveis que você não quer ferir tanto com as palavras ou com os termos, você vai um pouco para o lado risonho. Pastor, deixa eu começar com o senhor. O que tu acha do uso do humor para ensinar Bíblia? Então, eu acho que o humor, assim como qualquer outro tipo de postura no púlpito, ele deva ter o seu limite. E eu, por exemplo, não me acho um cara engraçado, né? Mas em alguns momentos eu uso uma ilustração engraçada para abrir uma janela. Quando o pastor solta piada às vezes que não é muito bom, o pessoal ri porque ri até não pode deixar o pastor no vácuo. Né? Interessante que as minhas filhas são o meu termômetro, né? Uhum. Aí elas falam comigo em casa, pai, ó, aquela foi fraca, aquela foi ruim, né? Não faz de novo, não. Mas tem hora que dá certo, tem hora que é legal e tal. Eu acho que a gente tem que procurar o equilíbrio e eu não tenho nada contra, desde que seja dentro de uma postura de equilíbrio. Só isso. Né? Pastor Daniel, deixa com o pastor Daniel também, primeiro os pastores que às vezes pode, enfim, acham que tem que ter um limite, e depois eu vou para meus amigos que são mais jovens, que às vezes para o jovem o limite é diferente de quem é pastor. A gente tem que ter isso também isso em mente. Entenda uma coisa, o humor é uma ferramenta. Ela é mais uma ferramenta de trabalho de qualquer área que você vai atuar. Perfeito. Né? Não só no ministério pastoral, na pregação,
cuidando de jovens, seja lá o que for. Você pegar um jovem que é um cara extremamente sisudo, vai ficar difícil você administrar aquela juventude, que o jovem, naturalmente, ele é voltado para as coisas alegres, brincadeiras e tal. É normal. Você ainda é jovem, nós fomos jovens, a gente entende bem isso, vocês, né? Mas eu acho que quando a gente fala de púlpito, quando a gente fala de um culto, eu acho que tudo tem que ter uma dosagem. Usar uma ferramenta ou fazer uso de uma ferramenta em determinado momento é saudável. Tem vezes, e aí vocês que também são pregadores, vocês vão entender isso, tem hora que você se perde. Às vezes eu uso o meu iPad, porque às vezes o papel caía, eu não sabia onde eu botava, e aquilo não é nem para proteger muito o pastor, é para proteger o público mesmo, porque senão o pastor vai embora, e o pastor gosta de pregar e não tem hora para terminar. Então você vai seguindo um roteiro, né, mas tem hora que você se perde. E às vezes uma brincadeira num momento desse faz com que a plateia ela relaxa, né, que a tua igreja relaxa, e você acaba se encontrando de novo. Tem vezes que você fala coisas que escapuliu, não era aquilo que você queria falar. Perfeito. Às vezes você troca uma palavra e fica ruim. Eu não vou repetir uma besteira que eu falei aqui, mas aqueles que entenderam começaram a rir, mas eu estava falando sério. Eu troquei uma palavra de última hora assim, e aqui eu tive que fazer uma brincadeira para poder quebrar aquele gelo. Não, acontece. Entendeu? Ué. Então, eu acho que é 2, 3 saudável. vezes por semana? Eu tive experiência com 2 pastores, um que era extremamente escrachado no seu jeito de ser. Extremamente carismático. E ele falava, e o culto dele era um culto que as pessoas riam bastante. Embora ele é carismático, se você encontra ele de manhã, de noite, no enterro da avó dele, o cara é aquele cara brincalhão. O outro já era um cara extremamente sério. Mas eu não sei porquê, tudo que ele falava, as pessoas riam dele. O cara sério, o cara bem conhecido, aí não vou citar nomes. Tipos de humor, né? É dele. É um cara engraçado, entendeu? O difícil pra mim é quando o cara não é engraçado e quer fazer piada. Sim. Né? Tipo, pastor Não, não é aí pior engraçado, ainda. O que faz? A Bíblia achou, Deixa amém, eu não só- achou misericórdia. Vamos ver, pastor Então, Antônio, meu irmão. conta uma piada pra gente. Deixa eu só terminar aqui. Deixa eu contar uma de verdade. Deixa eu só terminar aqui. A filha dele tá ali, ela pode dizer se foi boa ou Então, não assim, aqui no programa. eu acho que tudo tem um momento. Por exemplo, eu não conheço outra denominação a fundo, mas a Batista é normal dos retiros, nós temos a nossa noite de talento. Noite de talento, meu irmão, eu já botei peruca, rosa, já fui de bebezão, já fizemos brincadeiras, paródias e uma série de outras coisas. Mas aí havia um ambiente propício para aquilo. No ambiente do culto, o culto, como Paulo fala, com ordem e com decência. E aí não só na brincadeira, como numa série de meninices que às vezes acontece dentro dos cultos. Por isso eu acho que a limitação, né? O bom senso e a bom questão senso. do, Eu do- acho que é do saudável. limite. A brincadeira, o stand-up comedy, eu não sou contrário a isso. Mas assim, de coração, num culto ordeiro, num culto onde as famílias estão reunidas, eu acho que a palavra de Deus ela precisa ser pregada de uma forma mais séria. Veja bem, é um pensamento meu, né? Então, aquilo que nos une, eu volto a dizer, é mais importante que aquilo que nos separa. Deixa eu ver do Mateus e do Rangel, que de fato quando a gente fala um pouco sobre ordem, decência, quando a gente fala sobre reverência, a palavra humor, ela traz com ela outros adjetivos e um deles é irreverente. O humor tem é uma coisa irreverente. Quando a gente fala de stand-up comedy, eu sou fã, eu amo, assisto vídeo na internet, YouTube, vou embora, eu gosto muito. Mas e se a gente pegar o histórico, a gente estava falando um pouquinho sobre isso aqui antes, o stand-up comedy, mais do que os outros tipos de comédia, mas o stand-up ele é muito cheio de, pelo menos se a gente sair da igreja, ele é palavrão, indecência, tem muito disso, né? E assim, essa questão do bom senso, que é uma coisa engraçada também, que se debate muito hoje, né? Às vezes no Twitter, alguns humoristas conhecidos no Brasil, parece que passaram um pouco do ponto e teve esse debate. Vem aqui, qual é o limite do humor? Existe limite? Existe bom senso para o humor? E o stand-up, ele traz com ele essa questão de não existe bom senso. Eu falo aqui de religião, eu falo de raça, eu não estou nem aí porque o humor pode. Querendo ou não, o stand-up traz esse ranço, essa bagagem com ela. Quando você entra na igreja, e vocês vão falar melhor para mim porque vocês vivem isso no dia a dia, é uma desmitificação do que é um stand-up comedy. Como é que você vai trazer algo irreverente, que não tem bom senso, que não tem limite fora de palavras de uso, e tu vai para um ambiente de igreja que, querendo ou não, existe um limite, existe um bom senso, tem que ter uma certa reverência. Como é que é essa matemática para poder enquadrar o stand-up comedy fora para dentro da igreja? Eu acho que é uma passagem, assim, vem de fora, né, para dentro da igreja. Assim como talvez o rock veio de fora para dentro da igreja.
Antigamente, sei lá, meu pai e meu avô tiveram que brigar para ter bateria dentro da igreja. Acho que era desnecessário também a gente estar agora querendo brigar para botar o stand-up dentro da igreja, entendeu? Então, algumas músicas que a gente canta hoje em dia, todas vêm do rock, vêm de uma balada norte-americana, vêm de algo diferente. E a comédia na igreja também pode vir desse stand-up que vem de fora, com essas leves modificações. Não é uma versão para crente. Queria muito que nós tivéssemos na vanguarda, né? Que o stand-up tivesse nascido realmente do coração da igreja, fosse algo nosso. Parece que a igreja está sempre um pé atrás e vê o que está acontecendo no mundo e coloca uma versão crente daquilo que está acontecendo. E isso é um pouco difícil, né, pra gente. Que fica aquela adaptação. A gente sempre brigou, há um tempo atrás, aí, quando tinha meus 12 anos, era aquela briga se podia ter mixagem nas músicas evangélicas, se o crente ia dançar, se o crente não ia dançar, passando por essas histórias todas, entendeu? E novamente a gente se vê passando por uma história. Será que pode ter a comédia dentro da igreja? Será que pode, não pode? Eu vejo o stand-up como mais que uma ferramenta. Eu vejo o stand-up, a comédia na igreja, como seu espaço de comédia. Porque não necessariamente você precisa ter a comédia só dentro da mensagem, em alguns pontos da mensagem. Pode ser um espaço que você tenha no seu culto, que seja na liturgia do culto, que seja o espaço da comédia. Olha aí. Seja o espaço de você rir, de você estar ali. Eu acho que essa comunhão, lembra até a nossa igreja em Atos, sei lá, né? De estar à mesa compartilhando. Porque quando eu estou à mesa compartilhando, eu começo a rir, começo a conversar. E às vezes a nossa liturgia, sem essa comédia, ela fica um pouco engessada, fica um pouco dura. E eu discordo um pouco, em parte do pastor, por conta dessa questão que Paulo fala, né, sobre ordem e decência durante o culto. Bom, se eu estou cultuando com a minha vida, cultuo sempre, eu tenho que estar sempre em ordem e decência. Então discordo de ser engraçado fora e ser mais sério, mais sisudo no púlpito. Eu acho que isso cria um afastamento do própria pregação. De você estar olhando o púlpito como algo que não é mais o seu pastor ali. Que ele com você é engraçado, é festivo, ele conta uma piada. No púlpito ele conta uma ou duas piadas porque ele está no púlpito. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Eu quero falar sobre isso, ordem, decência. E a gente fala, não conta muito pé, porque olha a reverência. O que é reverência no altar, no ambiente da igreja? E eu vou tocar nisso que o Rangel levantou, André. Eu, que acho muito vanguarda mesmo, eu volto aqui dentro da liturgia. Tem um louvor, tem oferta, tem tudo, não sei o quê. Dá uns 3 minutinhos lá para o irmão contar. Em vez de ter um testemunho, depois ele conta uma piada. Vamos falar um pouco sobre isso. Eu acho que culto para jovem, show de bola, já vi. No culto geral da igreja, já estou com meus 30 anos. Eu acho que é uma questão também muito de idade. Será? Vamos debater sobre tudo isso aqui. Esse é o nosso local de debate. Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Antenados volta já já.